Olá, aqui é Brisa Dantas e se você é uma pessoa que vive com medo de ser traída, trocada, enganada e está sabotando o seu relacionamento por conta do seu ciúme exagerado, se você está constantemente monitorando, controlando e vigiando cada passo do seu parceiro, ou se depois de alguma situação houve quebra na confiança e mesmo decidindo não terminar esse relacionamento, você não consegue passar por cima disso e tá o tempo inteiro arrumando briga, caçando confusão com o seu parceiro e sente que o seu relacionamento está por um fio. Nesse workshop eu vou te mostrar como acabar de forma definitiva com o ciúme que vem destruindo as suas relações. E mais do que isso, eu vou te ensinar a voltar a ser aquela pessoa segura, confiante que você já foi antes dessa versão tão negativa tomar conta de você. E antes de a gente dar continuidade no conteúdo de hoje, eu quero te avisar que as duas aulas elas continuam disponíveis para você assistir. Na primeira aula eu falei para você sobre os 3 passos que são os principais para você começar o seu processo de mudança. O primeiro passo para você começar a sua mudança é um passo que vem de dentro para fora, porque se essa vontade de deixar de ser ciumento, ela não partir de você, ela não vier aí de dentro, você não vai conseguir sustentar isso a longo prazo. Você talvez até consiga desviar aí dos primeiros gatilhos, mas logo você vai se pegar errando no mesmo ponto. Então o primeiro passo para você começar a sua mudança de forma efetiva é você se responsabilizar por ela. Por que é preciso você se responsabilizar pela sua mudança? Você talvez até consiga desviar aí dos primeiros gatilhos, mas logo você vai se pegar errando no mesmo ponto. Então o primeiro passo para você começar a sua mudança de forma efetiva é você se responsabilizar por ela. Por que é preciso você se responsabilizar pela sua mudança? Porque você vai ter que fazer esse voto com você. No meu caso, eu fiz 5 comprometimentos comigo para que eu conseguisse seguir firme no meu objetivo final, que era voltar a ser uma pessoa saudável e emocionalmente estável. E o segundo comprometimento que eu fiz comigo foi o de me comprometer a não falar mais sobre assuntos do passado. Eu entendi que eu precisava colocar uma pedra em cima deles. Caso contrário, eu não ia conseguir evoluir. Porque a cada passo que eu dava, se eu voltasse lá naquela história, mexesse naquilo, eu voltava a me sentir insegura, eu ficava triste, eu queria brigar. Então eu me comprometi a não falar mais sobre esse assunto. Talvez hoje para você isso pareça impossível, mas não é. O terceiro comprometimento que eu fiz comigo foi o de me conscientizar do voto de confiança que eu havia dado para o Marcelo. Afinal, se foi uma escolha minha continuar com aquele relacionamento, eu precisava começar a me comportar como uma pessoa madura diante da escolha que eu mesma havia feito. O quarto comprometimento que eu fiz comigo mesma foi o de parar com hábitos que continuavam alimentando a minha versão ciumenta. Então eu bloqueei todas as pessoas que de alguma forma faziam eu me sentir ameaçada, insegura, amedrontada, bloqueei mulheres, bloqueei todo mundo que de alguma forma faziam com que eu voltasse para aquele estado, que era o estado que eu estava querendo sair. E o quinto comprometimento que eu fiz comigo foi o de parar de procurar mais provas que comprovassem que eu era uma pessoa traída, enganada, trocada. Foi muito importante me conscientizar disso, porque se eu não tivesse querido por escolha própria sair daquele lugar de vítima, daquele lugar de pessoa insegura, inferior, porque era assim que eu me via como uma pessoa inferior a todas as outras. Eu não podia sair para lugar nenhum, que em todo lugar que tivesse alguém que eu julgasse que fosse mais bonito que eu entrava em parafusos, ficava insegura, brigava com o Marcelo. E quando eu entendi que eu precisava me apropriar do meu lugar no mundo, tudo começou a mudar. E o segundo passo para você começar de fato a sua mudança efetiva é você aprender a se tornar uma pessoa racional diante dos seus estímulos negativos. Por que é muito importante você aprender a se tornar racional? Porque hoje o que vem te impedindo de evoluir é justamente a sua dificuldade de lidar com as suas emoções. Então você recebe um estímulo do lado de fora, você interpreta esse estímulo de uma forma negativa, você perde completamente a sua capacidade de ser racional, o seu senso de critério, você não consegue dar um passo para trás, respirar, analisar essa situação por um ângulo diferente para ver se aquilo é aquilo mesmo. Você já reage, passa como um trator por cima daquilo, muitas vezes nem pergunta
pergunta para o seu parceiro o que está acontecendo, já chega com os 2 pés no peito dele, afirmando, interrogando ou confirmando uma coisa que talvez só você interprete dessa forma. Então, ser racional nesse processo de mudança é fundamental. E o terceiro passo para você começar a sua mudança efetiva é você separar aquela pessoa que errou uma, no máximo 2 vezes com você, daquela pessoa que já errou várias vezes. Você já deu 1, 2, 3, 4, você já deu diversas chances para ela e ela sempre continua errando no mesmo ponto. Talvez essa pessoa ela tenha dificuldade com fidelidade, talvez essa pessoa tenha referências de relacionamento diferente das suas. E se você quer deixar de ser uma pessoa ciumenta, é muito importante que você não se relacione com alguém que faça você sentir ciúme, porque senão é como se você estivesse construindo um castelo. Toda vez você coloca um tijolo novo, essa pessoa vem e derruba todo o trabalho que você fez. Então você não consegue sair desse ciclo vicioso. Já parou para se perguntar quem é o verdadeiro problema da sua relação? O conteúdo da aula 2 ele também foi dividido em 3 pontos que é muito importante que você analise. O primeiro ponto é a origem. Qual era o ambiente familiar que você vivia? De repente você vem de uma estrutura familiar onde você viu seu pai traindo sua mãe, onde você via sua mãe tendo diversas crises de ciúme, você via sua mãe correndo atrás do seu pai ou a sua mãe querendo pegar o seu pai no pulo. Então foi nesse ambiente que você cresceu. Você internalizou talvez que esse é um modelo de relacionamento saudável e que isso é normal, já que você via isso com tanta frequência na sua infância. E hoje você acaba reproduzindo essa mesma modelagem de relacionamento e até mesmo buscando parceiros que de alguma forma te lembrem aquele lugar no qual é tão familiar para você. Eu dividi um pouquinho da minha história porque eu vivia nesse ambiente familiar. Eu tinha um pai que aprontava muito e eu cresci com a minha mãe sendo tão bitolada na vida do meu pai que eu acabei sendo uma criança até deixada de lado. Quem cuidava de mim era a minha irmã, porque a minha mãe, ela passava a vida dela bitolada, procurando algum problema ou alguma coisa que o meu pai pudesse estar fazendo nas costas dela. Nesse caso, o meu pai era esse homem que tinha problemas com fidelidade. E outra coisa que pode estar por trás do seu ciúme é também uma lealdade familiar. Então vamos supor que você vem de uma família onde você viu muitas mulheres sendo traídas, você viu muitas mulheres sofrendo nos seus relacionamentos com parceiros abusivos, com parceiros que traíam, com parceiros que não as respeitavam. Então isso é muito comum para você. E você vai inconsciente também procurar formas de ter um marido ou de ter um parceiro que lembre esses parceiros que essas mulheres da sua família tiveram, para que por lealdade você também passe pelas mesmas dores que elas passaram. Isso também foi algo que aconteceu comigo dentro do meu relacionamento. Inconscientemente eu fiz um voto secreto de que eu não podia ser mais feliz que a minha mãe. Então eu ficava procurando problemas no meu relacionamento para que eu pudesse sofrer o tanto quanto ela havia sofrido. Eu até queria ser feliz, mas a minha lealdade à minha mãe era muito mais forte do que essa vontade de prosperar e de crescer nos meus relacionamentos. E outra coisa que pode estar por trás do seu ciúme é de fato uma experiência vivida na pele. Ou seja, talvez você tenha sido traída no seu relacionamento anterior, talvez houve quebra de confiança nesse relacionamento que você está hoje, e aí nesse caso existem emoções cristalizadas aí dentro, emoções negativas que você não trabalhou. Você provavelmente jogou a coisa debaixo do tapete, não ressignificou isso com o seu parceiro e vira e mexe cada vez que você recebe algum estímulo que vem de fora, você lembra daquilo e você reage. Então, nesse caso, você precisa se tornar consciente, entender que o que aconteceu, aconteceu, e aí é uma escolha sua querer passar por cima disso. Agora eu também queria agradecer as centenas de comentários que eu recebi. Foi um prazer para mim responder cada um de vocês e perceber que existe muita gente comprometida com a sua mudança. Se você ainda não deixou o seu comentário e você ainda tem alguma dúvida, fique à vontade para expressá-lo aqui e eu vou pessoalmente responder cada um de vocês. E na aula de hoje nós vamos falar sobre a realidade que você vem construindo para a sua vida. Como você se enxerga dentro do seu relacionamento? Você se vê como uma pessoa que tem atributos suficientes para o seu parceiro também ter te escolhido? Ou você acredita que ele está com você só porque ele não tem nada melhor ou porque ele não tem outras opções? Porque se você é uma pessoa que não se ama, se você não se valoriza, você dificilmente vai conseguir acreditar que o outro vê valor em você. Então você vai ficar o tempo inteiro acreditando que ele está enganado sobre você
ou pior, que ele pode estar te enganando. Você já parou para pensar que de repente o seu ciúme, na verdade, é um problema com a sua insegurança? Então talvez você seja uma pessoa que tem uma autoestima tão baixa que é como se você vivesse o tempo inteiro procurando ou acreditando que a qualquer momento vai aparecer alguém mais interessante que você, o seu parceiro vai se interessar por essa pessoa e você vai ser trocado. E é com esse olhar tão distorcido sobre você mesmo que você vai colocando o seu parceiro cada vez num pedestal maior. Enquanto ele vai subindo, você vai caindo. Você começa a acreditar que o seu parceiro é a pessoa mais bonita, mais interessante do mundo e que ele tá andando na rua e tá todo mundo pulando em cima do pescoço dele. E isso não é verdade. Na verdade, você acaba colocando ele nesse lugar de muito destaque, enquanto você vai indo lá para o final da fila. Por isso que é muito importante que você também se enxergue como uma pessoa de valor. Quais são as qualidades que você tem? Por que seu parceiro escolheu você? O que fez com que ele se apaixonasse, com que ele quisesse se conectar e viver essa história ao seu lado? Então é importante que você volte a se conectar com a sua vida, com os seus planos, com as suas metas. Lá atrás, quando eu estava nesse estado de ciúme obsessivo, de ciúme destrutivo e patológico, eu havia me abandonado completamente. Se você parasse e me perguntasse, Brisa, do que você gosta? Eu não sabia mais o que eu gostava, mas eu sabia exatamente de tudo que o Marcelo gostava. E eu entrei numa frequência de querer agradá-lo de todas as formas, então eu parei de fazer por mim e comecei a fazer cada vez mais por ele. E sempre que eu fazia mais por ele, tentando buscar mais aprovação, mais aceitação, querendo a atenção dele 24 horas pra mim, mas eu me negligenciava de mim mesma. Para que o relacionamento de vocês prospere, é fundamental que vocês andem lado a lado. Não tem ninguém maior, ninguém menor, melhor, pior, aqui vocês são iguais. Você consegue se conectar com a pessoa através desse olhar da cooperação ou você está sempre competindo com o seu parceiro? Você compete com os amigos, você compete com as coisas que ele faz, compete com o trabalho. Então hoje o seu parceiro ele divide qualquer coisa com você e você não consegue vibrar, você não consegue comemorar com ele porque é mais uma coisa para você se sentir ameaçada. Poxa, é mais isso para ele dar atenção. Poxa, ele vai começar a gostar disso e vai parar de gostar de mim. E na verdade é você quem está sempre competindo com ele. Você não tem essa visão da ajuda, de eu faço parte, você não consegue se sentir incluída. O seu relacionamento é uma parte da sua vida, não é a sua vida. Talvez hoje você tenha colocado toda a sua atenção só nesse relacionamento e é por isso que você se vê tão desestabilizada, porque você não tem outras distrações, você não tem lazer, você deixa de sair com os seus amigos porque na sua cabeça, se você sair, ele também vai querer sair. Então você monitora, você vigia, você tá o tempo inteiro dependente da atenção dessa pessoa para que você se sinta segura e para que você não se sinta ameaçado. Para me tornar uma pessoa segura, eu precisei de fato colocar tudo isso em prática na minha vida. Eu saí daquele lugar de pessoa insegura, de namorada chata, de uma pessoa extremamente controladora, para uma mulher que canalizava toda a minha atenção no meu campo profissional. Eu cresci profissionalmente depois que eu passei a dar atenção para a coisa certa. Antes eu vivia dispersando a minha atenção, me importando com cada detalhe. Às vezes eu olhava uma foto e eu estava sempre concentrada no erro, eu queria ver perto de quem o Marcelo estava, onde o braço dele estava, se ele estava encostado, eu falava, ai, mas por que você está encostado? Por que essa menina chegou muito perto? Então eu vivia voltada para o erro, eu vivia procurando o erro, eu vivia tentando confirmar que eu era de fato uma pessoa que não tinha valor. E isso não tinha a ver com o meu ciúme. O meu ciúme, ele era mais um sintoma dessa insegurança que eu tinha. Depois que eu entendi que eu precisava primeiro trabalhar a mim mesma, os resultados, eles foram uma consequência. Quando eu fiquei bem comigo mesma, automaticamente eu fui melhor para o meu parceiro, eu fui melhor para o meu relacionamento. Então, trabalhando os seus gatilhos, trabalhando a sua insegurança, trabalhando as pontas soltas na sua própria história, vai ser muito mais fácil de você conseguir transformar o seu relacionamento e usar o seu tempo junto com o seu parceiro para de fato construir a vida que você tanto deseja. Você vai viver o relacionamento que sempre sonhou e vai usar o tempo juntos de vocês para construir o futuro daqui para frente. A sua mudança vai impactar na mudança dele, aprendendo como gerenciar os seus comportamentos, tendo um diálogo mais inteligente e com movimentos assertivos, você vai conquistar o respeito dele.
porque respeito não se impõe, respeito se conquista. E a cada vez que você se desequilibra, que você xinga, que você grita, por mais que você esteja certa, você sempre acaba perdendo a razão, porque os seus comportamentos, eles são muito desproporcionais. Então, indiretamente, o que você acaba fazendo? Você acaba reforçando nele esse comportamento, porque você fala, mas não vem nenhuma mudança por trás. De fato, você não muda, e como eu não mudo, o meu parceiro também não muda. O Sem Crise vai mudar tanto a sua mentalidade, a sua frequência vibracional, que todos à sua volta ficarão surpresos com a sua mudança. Será uma mudança tão perceptível para os outros, mas fundamentalmente para você, que eu tenho certeza que é a pessoa que mais sofre com essa condição hoje. Quanto vale para você sair desse lugar de sofrimento diário? Quanto vale resgatar a sua autoestima e voltar a se enxergar como uma pessoa de valor, voltar a comer, voltar a dormir, dar um basta nesses pensamentos obsessivos, nesses pensamentos negativos e nesse vício constante de ter que monitorar cada passo que o seu parceiro dá, porque senão você não tem paz. Muitas pessoas já estão vivendo os relacionamentos dos seus sonhos e estão cada dia mais conectadas com os seus parceiros. E a única coisa que separa você dessas pessoas é que essas pessoas sabem coisas que você ainda não sabe. E eu te digo mais, já parou para pensar quanto você já gastou em outros treinamentos, cursos, livros ou em coisas superficiais que não te ajudaram na sua mudança prática? Você tem um monte de informação, mas você não consegue colocar isso em prática na sua vida. Você até sabe que isso está errado, você sabe que isso te faz mal, você sabe o que você precisa fazer para mudar, mas você não tem o caminho, você não sabe aonde eu aplico exatamente essa coisa. E quando você tiver a oportunidade de participar dos encontros da minha turma fechada, você vai ver que a minha missão aqui é fazer com que o seu investimento e o seu esforço sejam recompensados. Ao sair do curso, você realmente se sentirá uma pessoa muito mais leve e conectada, consciente que as suas decisões tomadas a partir do curso são aquelas que continuam contribuindo para o seu bem-estar. Então você só volta para aquele lugar se você realmente quiser, mas eu posso te garantir que o efeito é tanto que por respeito a você, você não volta mais. Se esse método tivesse aparecido na minha vida antes, eu teria provavelmente evitado muitos transtornos, muita dor, muita decepção, muita briga. Eu não teria chegado no fundo do poço como eu cheguei. Como eu já falei anteriormente, eu venho testando esse método há anos. Se eu não tivesse visto tanta mudança na vida dos meus pacientes e se eu não tivesse visto essa transformação na minha própria vida, eu também não acreditaria. Eu posso ficar aqui te dando relatos, provas, depoimentos, mas eu não posso fazer esse movimento por você. Dar esse próximo passo é uma escolha sua. Então, se você quer sair desse lugar de pessoa que vive constantemente ameaçando o seu parceiro, mas você nunca muda, chegou a hora de você mudar de verdade. O Sem Crise é um curso com acesso imediato após a sua inscrição e você vai ter acesso a ele por 2 anos. Dentro dessa plataforma existem 8 módulos e cada módulo um passo a passo para você seguir rumo à sua transformação. Tanto a sua transformação como indivíduo dentro do seu relacionamento, quanto a sua transformação de parceira para o seu parceiro. É um curso 100% online e as aulas elas ficam gravadas. Sendo assim, você pode assistir quantas vezes você quiser da sua casa, no seu tempo, e toda vez que você precisar de um help, você pode voltar naquela aula que mais fez sentido com aquilo que você está buscando. Pensa assim, ó, você tem um guia emocional aí dentro que te avisa sempre que você estiver vibrando numa frequência baixa ou toda vez que você estiver prestes a se sabotar. Antes você não tinha uma ferramenta que você pudesse correr para te dar esse auxílio. Você não conseguia dominar as suas emoções, gerenciá-las e agir de forma consciente. Agora você tem o Sem Crise, vai lá, assiste a aula, elabora isso melhor e escolhe de forma consciente uma forma mais assertiva de você agir. Imagina a surpresa do seu parceiro mediante a toda essa transformação. Eu não duvido nada que quem vai começar a se sentir inseguro talvez seja
até ele. Afinal, o que será que está acontecendo com ela? Como eu falei, o acesso é imediato à sua inscrição. Então, se você que está passando por esse processo de dor, você já vai poder correr lá e começar o seu processo de transformação. Você vai sentar, abrir a plataforma, pegar o seu celular, o seu computador e partir para ação. Brisa, mas será que o Sem Crise vai funcionar para mim? O meu caso é diferente de todos os outros. Eu já tentei diversas vezes, eu já fiz diversas terapias. Eu não sei como aplicar isso na minha vida. Se você é uma pessoa que tem esse tipo de sentimento, eu sei exatamente como você se sente e eu posso te garantir que o Sem Crise vai te ajudar, porque eu sou a prova viva de que se você colocar tudo que você vai aprender em prática, você vai transformar o seu relacionamento. Tomar a decisão de sair desse lugar que você se encontra hoje já é um grande divisor de águas da sua vida. Lá atrás eu me senti exatamente como você se sente agora. Eu não sabia por onde começar, mas o que eu tinha certeza era que não dava para eu continuar do jeito que eu tava. E outra coisa, as decisões que mais causam mudanças profundas no nosso ser são aquelas decisões que a gente toma exatamente sem ter certeza de onde elas vão nos levar. Lá atrás, eu também não tinha certeza do que eu queria. Eu sabia que eu precisava mudar, eu tinha a intenção de mudar e o que eu fiz foi dar um passo em direção a essa mudança. Quando lá atrás eu decidi mudar, a minha realidade não tinha 100% de certeza de onde aquilo ia me levar. Mas eu estava tão destruída, tão insegura, eu tinha tanta mágoa, tanta raiva acumulada, que naquele momento aquilo me pareceu o mais certo a ser feito. Como eu falei para vocês, a única certeza que eu tinha de fato era a de que eu precisava mudar. E se eu não mudasse, se eu não melhorasse, se eu não conseguisse aprender a gerenciar as minhas emoções, os meus impulsos, os meus comportamentos, eu ia acabar perdendo o Marcelo de novo. Eu sei que existe por aí muita promessa mirabolante. E é por isso que eu te falo que conseguir ressignificar os seus traumas e mudar de uma vez por todas os seus padrões negativos e transformar a sua relação será um processo passo a passo, gradual e seguindo um método. O entendimento será primeiro interno e automaticamente ele vai indo para o externo. Não tem solução mágica. É um processo gradual de forma direcionada. O Sem Crise funciona para homens e mulheres que já decidiram que querem mudar os seus padrões, sair desse lugar de insegurança, de desconfiança, de brigas constantes. Para você que identificou que gosta do seu parceiro, para você que identificou que existe amor na relação de vocês, que não quer jogar o seu relacionamento fora, quer se trabalhar, porque antes de você ser bom para o outro, você vai aprender a ser bom para você primeiro. Então voltar a ser uma pessoa segura, confiante, tirar o seu parceiro desse pedestal, se enxergar como uma pessoa de valor e resgatar a sua melhor versão. Foram alguns meses dedicados para esse processo, entendendo a raiz por trás do ciúme para que não fique nenhuma ponta solta. Dentro do Sem Crise a gente vai do raso até o profundo, a gente vai mexer em tudo para que esse comportamento ele não seja mais mascarado e sim eliminado. E foi pensando nisso que, além das aulas gravadas, você também vai contar com a minha mentoria ao vivo. Serão 4 encontros onde eu vou tirar todas as dúvidas de vocês durante esse processo de ciúme, além de um outro canal que foi um canal que eu criei exclusivamente para vocês, que eu tenho certeza que você nunca viu ele em lugar nenhum. É um canal de help, onde toda semana eu vou lá te dar um suporte, falar onde você tá acertando, onde você tá errando. Brisa, tô com vontade de fazer isso, é um comportamento assertivo ou não, eu vou me sabotar. Eu vou te dar esse suporte toda semana. Você vai entrar nessa plataforma de socorro, você vai deixar a sua mensagem e eu vou te responder toda semana. Sem contar o nosso grupo do WhatsApp, que é um grupo de apoio, onde você vai estar em contato com pessoas que têm a mesma dor que você, que está passando pelo mesmo processo que você. E geralmente o feedback que eu recebo dos meus outros cursos é que o grupo em si já vale o investimento. Então você vai ter sempre ali pessoas para segurar a sua mão toda vez que você se sentir inseguro ou toda vez que você sentir que está prestes a cometer aquele erro. As pessoas vão segurar a sua mão, eu vou segurar a sua mão e vai ser muito mais fácil para você voltar para o seu centro e se manter firme na decisão de reconstruir e de resgatar a sua melhor versão até hoje.
A janela de inscrição para o Sem Crise, ela vai ser muito pequena. Então, se você está pronto para disputar uma dessas vagas, fica de olho na sua caixa de e-mail, porque eu vou abrir as inscrições na terça-feira às 9 e você vai receber um e-mail exclusivo para garantir sua vaga. Bom, eu vou ficando por aqui. Eu confesso que eu estou muito ansiosa para segurar sua mão e te levar para o próximo passo da sua mudança. Como de costume, não esquece de rolar essa página lá para baixo, deixa o seu comentário, me conta como foi participar dessas aulas, me conta sobre o impacto do ciúme na sua vida, que será um prazer para mim tirar as suas dúvidas e te responder. A gente se vê em breve, um beijo e tchau!